Olá a todos, pessoal, mais um vídeo de opinião no canal para série de Ajustec também, porque vamos falar de tecnologia. E hoje nós vamos comentar sobre mundos virtuais. Vocês estão vendo essa notícia que está aparecendo aí na tela. E essa notícia aí fala aí de metaverso dando prejuízo, etc e tal. Eu quero falar um pouco sobre mundos virtuais. Essa história de metaverso, pessoal, isso aí não é nada de novo não, tá? Isso é mais velho que Cyborg andar para frente. Tá bom? É mais velho que Cyborg andar para frente, essa definição foi boa. Mas é o que descreve, né? Porque essas coisas surgiram no início da geração XY aí, né? Essa geração mais tecnológica, né? Então isso aí não tem nada de novo. Mas não tem nada de inovador em metaverso, não deixa de ser mais um mundo, um ambiente virtual, onde pessoas reais podem se interagir, né, por meio da internet, utilizando uma aplicação de computador, aonde por meio da criação de um avatar que a represente, ela pode interagir com outras pessoas do mundo inteiro, tá, em ambientes criados aí dentro do computador. Na verdade, é basicamente isso, não tem nada de novo não. Essa história de metaverso, esse nome metaverso é porque eu acredito que seja o nome da empresa, né, do Zuckerberg agora, que é a Meta, do Mark Zuckerberg, e verso de, acho que isso é tudo questão de marketing, não vejo nada. Tem gente que fala que Meta vem de palavra árabe, acho que hebraico, ou não sei lá, vem é uma palavra árabe que quer dizer fim, sei lá, tem uma nomenclatura aí sobre o que significa Meta, que estão dizendo por aí, né? Mas eu acredito que não tenha nada a ver com isso. Eu prefiro acreditar que seja assim, é só mesmo uma questão de nome, né? Agora, já que tudo relacionado ao Mark Zuckerberg é da empresa Meta, né? Não é ligado, não tem mais a marca Facebook como tinha até algum tempo atrás, né? E essa história dessa aplicação aí de ambiente virtual criada pelo Zuckerberg, ou adquirida pelo Zuckerberg, ou, enfim, potencializada, né, digamos assim, publicitariamente pelo Zuckerberg, pela força publicitária que ele tem, né, por ser uma figura pública muito conhecida, ser dono da principal rede social usada no mundo inteiro hoje, né? Então isso daí fez parecer que é tudo novo, tudo muito novo, e na verdade não é, né? E o que está aí nessa notícia não é mentira não, isso amargou prejuízo. Entendeu? Amargou prejuízo, e a gente vai conversar sobre isso um pouco. Tá? A gente vai falar sobre mundos virtuais hoje, sobre plataformas, até porque eu não fiz vídeo sobre isso. Eu já tenho um vídeo mais antigo, onde eu falo especificamente da plataforma Second Life, mas em junho desse ano, agora, junho passado, essa plataforma aqui completou 20 anos oficiais, né? Tá igual meu município aqui, onde eu resido aqui, Valparaíso de Goiás, ele surgiu, na verdade, como uma currutela, né, uma village, como dizem no idioma internacional, né, como dizem lá fora, se referia a uma village, né. Ele começou como uma currutela na década de 70, 69, final dos anos 60, na década de 70, com o boom de Brasília, né, que já estava construído e inaugurado, e trazendo gente para cá e tal. As adjacências do quadrilátero do Distrito Federal foram ganhando notoriedade, e algumas currutelas, alguns conglomerados foram aumentando, foram surgindo à beira, né, dos perímetros que definiam o quadrilátero do Distrito Federal, né? Então, eu estou falando isso só para título de conhecimento mesmo. A minha região começou aqui nos anos 70 por aí, mas oficialmente fez 19, comemorou, eu acho que não chegou nos 20 ainda, eu não me recordo agora se chegou ou não, tá? Mas é bem nova, como cidade, como município emancipado, porque foi emancipado nos anos 90, chegou passou dos 18, eu acho que está na casa dos 20 agora, me perdoem aí, a memória está meio atrapalhada, mas não é uma cidade que tem muitos anos de existência, mas oficialmente como município, eu estou falando isso igual ao Second Life. O Second Life começou, na verdade, em 99,
né, esse ambiente de mundos virtuais aqui, esse ambiente virtual ao qual eu estou utilizando para gravar esse vídeo, ao qual eu produzo conteúdo, ao qual eu tenho uma história aqui dentro também, né? Eu construí uma história aqui dentro, ele existe desde 99. Mas oficialmente, né, assim como minha cidade, ela existe como município, né? E essa plataforma existe oficialmente para uso público, né? Uso geral, né? Em 2003, a partir de 2003. Então, de vida usual, ela tem 20 anos, completou 20 anos agora em junho. Mas tem muito mais do que isso. Começou lá em 99. Né? Assim como muitas aplicações de internet, redes sociais ou coisas do gênero, começaram muito antes de quando foram oficialmente lançadas ao público, né? Disponibilizadas, não lançadas, disponibilizadas ao público. Que às vezes é disponibilizado por um período de teste, depois, algum tempo depois é que é lançado oficialmente. Mas, enfim, não surgiu ali naquele momento. Já existe, há muito tempo. Então essa história aí de mundo virtual, né? Isso existe. Metaverso não é novidade para ninguém. É mais do mesmo, só que sob a tutela, né? Sobre a chancela aí do Zuckerberg, é uma figura muito conhecida, né? Ocorre que já houve o boom disso. A verdade é essa. Tem coisas, pessoal, na vida, principalmente em termos de tecnologia, que os pioneiros, eles causam alvoroço, eles causam o boom. Depois, caem na rotina, caem na mesmice, vamos dizer assim. E todas as outras que vêm a posterior, é mais do mesmo. É só mais do mesmo. O que difere, né? Não tô enxergando queimado aqui. Espera um pouquinho. Bom, o bom desse tipo de gravação é que eu posso cortar o vídeo, mas eu senti claramente um cheiro de queimado. Bom, vamos gravar aqui, vamos ver o que vai dar. Vamos lá, né? O que difere dessas plataformas, às vezes é tecnologia empregada, é forma de uso, né? São plugins que possibilitam, são N coisas, né? Tipo ferramentas, plugins que possibilitam fazer mais coisas, mais interação, menos interação. É um método de renderização diferente. Às vezes utiliza um motor de renderização 3D mais modernizado ao nível, por exemplo, de jogos como o jogo do Homem-Aranha, que é um jogo de mundo aberto muito detalhado, que puxa muito gráfico, né? Exige bastante gráfico para rodar de forma fluida e com a qualidade a contento, né? Ou outros jogos aí, que até meu primo joga aí, que são muito pesados, né? Talvez uma plataforma que utilize um motor gráfico desse, o que limita bastante a popularização. Isso acaba tornando um limitador, porque limita bastante a popularização dessas plataformas, porque nem todo mundo hoje consegue ter um computador igual ao do meu primo, por exemplo. Eu uso ele como referência porque eu tenho base, eu tenho noção de que o computador dele é um computador capaz, mesmo já não sendo atual, mesmo já não sendo um computador topo de linha para agora, para hoje, que eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 16/7/2023, né? Quando você estiver vendo, pode ser que já seja ainda mais defasado, que o computador de hoje já seja defasado, né? O top de linha de hoje. Mas o que acontece? Mesmo o computador dele não sendo o top de linha de hoje, é um computador capaz de rodar qualquer coisa com qualidade, não vou dizer extrema, mas com a melhor qualidade possível. E custa, ainda hoje, mesmo usado, custa o preço de um bom carro usado. Um carrinho usado aí, bom não, é um carrinho usado bacana, vamos dizer assim. Não muito novo, mas um carrinho usado você consegue aí comprar com o valor que ele gastou e que está valendo hoje esse computador dele, né? Então, assim, não é todo mundo que tem acesso a montar uma máquina dessa categoria,
né? Não é. O computador dele não adianta você pensar, eu vou montar um i7 aqui de primeira geração ou de segunda geração, que eu vi aí para vender aí nas pichal da vida. Não estou criticando, é um excelente site. Tem lá, eu vi lá para minha cunhada até, um i7 de segunda geração, uma boa configuração, uma máquina muito boa. Para quem tem um Pose velho que não roda nada, que é um processador horroroso, uma máquina que não dá conta nem de rodar sistema operacional direito, mesmo com SSD e 4 GB de RAM, de tão ruim que ela é, para quem tem aquilo, saltar para um desktop que seja um i7 de segunda geração com 8 GB de RAM, né? É uma placa-mãe Intel, um chipset Intel HD Graphics integrado, né? Para rodar no monitor aí comum. Já a máquina vem completa, tava 1.400, 1.500, uma coisa assim. É uma máquina mais antiga, mas é um salto, né? É um salto. Claro que se você botar uma plaquinha de vídeo dedicada decente numa máquina dessa e aumentar a memória, você vai fazer. Se você fizer um investimento aí de mais de uns 1.500, quase o mesmo preço da máquina, né? Se você fizer um investimento de quase o mesmo preço da máquina, é óbvio que você vai ter uma máquina um pouco mais parruda para poder rodar certas aplicações que, do jeito que ela vem da pichal, não vai rodar com aquela fluidez toda, aquela qualidade toda. Você vai ter uma perda de qualidade muito grande, né? Vai rodar com gráficos muito baixos, para poder ter uma quantidade de FPS que dê uma jogabilidade razoável, né? Uma resolução às vezes mais baixa, bem mais baixa. Você vai ter que rodar para ter ali fluidez, para ter uma boa usabilidade daquela aplicação, né? Porque além de já ser um processador mais antigo, o i7 é um i7, mas é um de segunda geração, né? É uma placa-mãe com arquitetura já mais antiga, é DDR3, é um computador já mais antigo. Então, assim, tudo isso conta, né? E você tem que fazer uma boa configuração de arrefecimento, uma boa fonte, uma boa placa gráfica, SSD e tudo para você poder sair mais memória, para você poder sair a melhor performance possível dessa arquitetura de processador, para você poder conseguir aí ter para você conseguir ter melhor performance, por exemplo, em jogos ou ambientes virtuais, ou essas plataformas que utilizam ambientes virtuais, né? De ambientes virtuais. Então, dependendo do padrão de como essa plataforma ela é construída, né? Dependendo das exigências que ela tem, ela não vai conseguir atingir as massas, porque as massas não vão conseguir rodar isso com fluidez, né? E quem que gosta de rodar uma aplicação onde você não tem fluidez, né? Onde seu equipamento não dá conta de rodar, né? E sendo mais do mesmo, porque não deixa de ser mais do mesmo. Metaverso, esse tal desse metaverso é mais do mesmo, né? Então é isso que acaba acontecendo, né? Você tem prejuízo. Você acha que está fazendo um puta de um negócio, lançando mais do mesmo, com um outro conceito de renderização, de criação de mundos, né? E no fim das contas não se torna viável, porque além de ser mais do mesmo, faz exigências que as massas que não atende às massas como deveria, né? Como poderia, ou como se pensava. Então você toma prejuízo mesmo, né? E já se foi o boom. E esse aqui, esses programas de mundos virtuais, né? Essas aplicações de mundos virtuais que permitem interação de pessoas reais por meio do computador e internet, com outras pessoas de qualquer lugar do mundo, que é o que o Second Life faz, sempre fez, mas já se foi o boom. Os pioneiros causaram o boom, mas esse tipo de aplicação é assim, você causa o boom e passa. Então quando você cai na rotina, vira mais o mesmo. E as pessoas vão entrando, saindo. Daí é claro que esses tipos de aplicações aqui, eu não sei qual o nível de permissões do metaverso. Eu não sei, nunca usei, desconheço. Se alguém que está vendo o vídeo conhece, usa, comenta aí embaixo. Eu não sei qual é o nível de ações que existem no metaverso para cada usuário. Mas aqui no Second Life, por exemplo, que começou só com interaçãozinha básica entre avatares,
que no começo não tinha nem voz, né? Você não tinha como usar a voz igual eu tô fazendo aqui. Depois foram sendo implementados esses recursos, ele foi sofrendo também adições, melhorias e implementações de possibilidades. Então aqui você tem uma vida, o seu avatar tem uma vida quase que normal, né? É claro, diferente da vida real, aqui você não come e não faz necessidades fisiológicas, né? Necessidades básicas, assim, comer, ir a banheiro, né? É muito óbvio falar isso, mas aqui você não faz isso, né? Não tem, isso não. Você pode simular, falar, eu conheço gente que tem relacionamento aqui dentro com a pessoa, que é de outro local, né? É casada com a pessoa, vive com a pessoa, né? Tem uma vida conjugal com a pessoa, e que é o seguinte, eu conheço pessoas que fazem isso, eles não deslogam. Eles simplesmente dá a hora de dormir, eles vão para a casa deles, aqui dentro da plataforma, deitam na cama, os dois, e vão dormir. E vão dormir na vida real também, fora do computador, cada um em suas casas. E deixa logado aí até a internet cair, até o computador reiniciar por alguma coisa, enfim. Ou programa para desligar o computador depois de tanto tempo e deixa ligado. Então você simula, né? Você simular, eu quero a minha casa aqui no Second eu vou fazer um banheiro, né? Eu vou botar um banheiro na minha casa e vou simular que eu entrei no Second Life de manhã, deu vontade de ir no banheiro. Aí eu quero ir no banheiro na vida real, eu vou botar que eu fui no banheiro aqui. Quer dizer, isso daí são coisas que no mundo virtual não tem, mas N outras coisas você pode fazer dentro da plataforma, né? Abraçar pessoas, interagir diretamente com elas, né? Com outros avatares. Isso foi sendo aprimorado ao longo do tempo. E obviamente que esse tipo de plataforma aqui, como ele é um mundo aberto e ele é muito... ele tenta reproduzir uma vida, não, apesar de ser uma vida virtual, ele tenta reproduzir uma vida, obviamente que você pode ter, foi implementado ao longo do tempo questões íntimas, né? Vamos falar diretamente, vamos ser diretos. Aqui, por exemplo, você pode fazer sexo, você pode simular sexo, momentos íntimos e coisas afins, você pode simular isso, né? Existem, você pode montar um quarto com cama, sofá, cadeiras, né? Botar um pole, você pode simular tudo isso que você pode fazer na vida real, você pode simular isso. E obviamente que isso acaba, de certa forma, né? É um contribuidor, não estou dizendo que é um grande contribuidor, mas é um contribuidor para que quando essas plataformas acabam caindo na rotina, na mesmice, ela perde aquele charme do boom, né? Passou o momento, acabou, passou o boom, passou aquela coisa do novo, do inovador, do pioneiro, do diferente, do extraordinário, passou. Então, grandes empresas, elas começam não, eu não vou mais investir nisso, vou largar para lá. Quer dizer, quando cai numa rotina, quando essas plataformas caem numa rotina, acabam que algumas coisas se potencializam mais do que outras, né? E muitas pessoas acabam vindo procurar aqui, não procurar conhecimento, não procurar uma interação com outras pessoas, não procurar a questão cultural, né? As pessoas acabam vindo aqui procurar coisas mais banais. Aí nessas plataformas, ou você vai participar de alguns grupos específicos, de temáticas específicas, ou você vai vir só para festas, ou você vem mesmo para procurar promiscuidade, né? Profanação, putaria, essas coisas. Então essas coisas acabam, tem uma coisa que eu vi outro dia, eu vou dizer que é um ditado que fala que o que é ruim, tudo que é ruim acaba se destacando mais do que é bom. Isso é um fato, né? Às vezes você tem uma cesta cheia de ovos bons e tem alguns ovos podres. Eles sempre vão se destacar em relação aos ovos bons, né? Isso é um fato. As coisas ruins acabam causando um certo destaque para as coisas onde elas estão inseridas,
que acaba potencializando e criando uma imagem, ajudando a piorar a imagem daquele ambiente, né? Isso é natural, isso aí acontece. E obviamente que com a plataforma, que com o Second Life 20 anos depois não foi tão diferente, né? Hoje o Second Life, apesar que eles ainda têm investido num projeto legal, né, de aprimorar esse mundo virtual, focar em questão educacional, em questão empresarial, né, possibilitando, por exemplo, que empresas, eles têm contas específicas, né, possibilitando que empresas possam fazer uso dessa ferramenta aqui, dessa plataforma, para poder interagir com seus funcionários ao longo do mundo, né, empresas multinacionais, grandes corporações, grandes entidades possam estar fazendo uso dessa plataforma para poder interligar os seus polos ao longo do mundo, né, seus braços ao longo do mundo. Tem também a questão educacional, onde instituições universitárias, onde instituições educacionais podem também desenvolver atividades aqui dentro. Eles têm um foco nisso, mas a bem da verdade, o que ocorre é que hoje Second Life é muito mais tratado como um jogo do que uma plataforma virtual inovadora de interação em 3D. E eu estou falando isso, pessoal, porque essa notícia aí de que o Zuckerberg amarga prejuízo com esse metaverso é por conta disso, né? Já foi o boom desse negócio, já foi o boom disso daí. Não adianta, as coisas elas vão caindo na rotina, né? E vai virando mais do mesmo. Galera, não existe só o Second Life, tá? Não existe só essa plataforma. Antes mesmo de existir metaverso, depois do surgimento do Second Life, surgiram outras plataformas ao longo dos anos, que muita gente desconhece, muita gente nem sabe. Criaram-se depois de um tempo o tal dos Open Simulator, né? Que na verdade eles surgiram a partir do momento em que um jogo que foi uma das ramificações da franquia SimCity, quem sabe, quem conhece, quem já ouviu falar do SimCity, o SimCity é um simulador, né? Não sei se ainda está, se a Electronic Arts ainda está aí com o SimCity Societies, né? O último aí, mas não desenvolveu nenhuma versão nova. Mas o SimCity, ele nada mais é que um simulador de cidade, lançado nos anos 80, tá? Um simulador de cidade, onde você, como prefeito ad eterno, você constrói sua cidade, faz ela desenvolver e prosperar, né? E tem que enfrentar diversas intempéries ali, como desastres naturais, né? Problemas naturais, dinheiro, fazer a cidade, enfim, ter dinheiro em caixa e ter população, enfim. É um simulador de cidade, onde você tenta montar a melhor cidade possível dentro do simulador e manter ela ali, né? Vai mantendo ela ali, né? Esse jogo, ele acabou com o tempo gerando algumas ramificações, né? Você tem inicialmente as duas primeiras ramificações, que é o Syncopter e é o Street of SimCity. Surgiu nos anos 90, depois do surgimento do SimCity 2000, que era uma versão já 3D, né, do SimCity original, que era uma versão 2D, né? Então você começa a ter algumas aplicações que dão ali, ou seja, você construía a sua cidade no SimCity 2000 e tinha a possibilidade de ser um piloto de helicóptero resgatista, né, na sua própria cidade, pelo Syncopter, cumprindo missões, ou você tinha a possibilidade de andar pela sua cidade, pelas ruas da sua cidade, dirigindo carros, também, ou sendo polícia, ou cumprindo missões lá dentro do Street of SimCity. Então, criou-se essa ramificação. Depois, pessoal, surgiu o The Sims. O The Sims, que foi o primeiro jogo assim de interação entre personagens, né, de vida, vamos dizer assim, que simulasse vida, que permitia que você fosse um dos residentes da sua cidade, né, que você vivesse, criasse uma história dentro da sua cidade. O The Sims começou assim, depois acabou ganhando muita notoriedade no começo dos anos 2000 e acabou ganhando vida própria em relação, e um pouco mais de destaque em relação ao SimCity, né? Então, você vê, tudo isso tem uma certa ligação, tudo isso acaba influenciando para coisas como o Second Life, por exemplo, né, que surgiu oficialmente para o público em 2003, mas começou de fato a ser desenvolvido em 99,
né, e depois fizeram essa mistura. Então, com o surgimento do Second Life, com aquele boom todo, obviamente que outras pessoas, outros desenvolvedores já trataram de criar outras coisas similares. Você tem, por exemplo, uma outra plataforma no estilo Second Life, que é o tal do Invo, que inicialmente eu cheguei lá nos primórdios, eu cheguei a testar essa plataforma. Ele era bem diferente do Second Life, mas tinha a mesma essência. E inicialmente essa plataforma, o que ela era? Ela era um chat 3D, ele era um aprimoramento do MSN. Ela era vendida dessa forma. Ela era vendida como sendo um aprimoramento do MSN Messenger, onde você tinha oportunidade de interagir utilizando-se de um boneco, de um avatar, de uma representação virtual sua com outras pessoas, de bater papo. Ele era bem bate-papo mesmo, ele era bem diferente em relação ao Second Life, mas muito diferente em relação ao Second Life, né? Mas a essência é a mesma, não muda. Então você tem os OpenSims que foram surgindo ao longo do tempo, que são o quê? Plataformas open source de mundos de interação virtual, né? Igual você tem software open source. Você tem o Photoshop, que é a referência no mundo hoje para edição de imagem, e você tem que é pago, é um software pago que você tem que comprar e não é barato, né? E você tem aí o GIMP, que é um open source do Photoshop, que faz as mesmas coisas, claro, não é igual para não ter problema de plágio, é uma aplicação própria, desenvolvida por uma comunidade que faz as mesmas coisas que o Photoshop, ou seja, permite que você tenha um excelente editor de imagem, tão bom quanto o Photoshop, de forma gratuita, desenvolvido por uma comunidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a essência da aplicação é a mesma. Então, você tem sistemas operacionais também. Você tem um Linux, que é um sistema operacional open source, que hoje em dia está tão familiar à usabilidade que se tem no Windows, que mais pessoas estão utilizando, principalmente a franquia do Linux Mint e outros aí, que trazem essa essência de usabilidade do Windows, que para o usuário comum que vai usar a internet e Office, é plenamente possível você não precisar pagar por uma licença cara de Windows. Você pode utilizar Linux com a vantagem de poder utilizar num computador um pouco mais antigo, um pouquinho mais fraco, uma configuração mais fraca, que vai rodar tão bem quanto, tão fluido quanto, e você vai conseguir desenvolver as suas atividades sem problema nenhum, porque hoje a internet te possibilita isso, né? Você pode usar muita coisa na nuvem e você não precisa necessariamente de aplicações dentro da máquina instalada. Você basta ter um sistema operacional que carregue, que te permita navegar na nuvem, e você tem acesso aí, pode compartilhar questões, né? Então existem essas plataformas open source e com isso aqui não é diferente. Então, pessoal, é normal a gente ler um tipo de notícia desse aí, de que amarga porque não tem nada de novo. VR, beleza. Galera, existiu uma aplicação, olha só, sobre o Second Life VR, vou falar com vocês. O Second Life não investiu, ele chegou até o momento que ele investiu em VR, na questão de realidade virtual, mas ele acabou vendendo essa seção, né? A Tilha, que é a responsável, a Linden Labs, que é a responsável pela plataforma Second Life, que é a desenvolvedora do Second Life, ela acabou vendendo essa seção de realidade virtual para outra empresa. Mas ela chegou a investir nisso. Mas o que acontece? Para o público geral, para o público final, existia uma aplicação para Android que era paga, que foi o primeiro visualizador de fato de Second Life para Android, que não existe mais hoje, está descontinuado. Diz a Linden Labs que essa aplicação não é da Linden Labs, tá? Não tem nada a ver com a Linden Labs. É uma aplicação de terceiro que foi considerado um visualizador de Second Life para dispositivos Android, mobile, tá? Foi a primeira. Hoje em dia ela ainda funciona, mas funciona muito mal. Hoje você tem uma outra opção que é o Speedlight, Spotlight, uma coisa assim, S-Light, um negócio assim que também permite que você faça isso. Ele é um pouco mais confuso, tá? Mas ele é o que tá melhor aí, porque ele ainda tá em atividade, assim eu falo, na questão de desenvolvimento, tá recebendo aí melhorias, tá? Mas ainda assim longe de ser um visualizador. Diz a Linden Labs que vai lançar aí, já está em desenvolvimento, uma versão mobile. Demorou demais para lançar essa versão mobile. Eu acho que a Linden Labs comeu bola com isso, porque poderia abarcar muito mais usuários se ela tivesse já investido logo ali né, que a Android está se popularizando, os smartphones estão se popularizando. Vamos investir numa versão mobile nossa própria, proprietária. Essa empresa que fez isso, que foi o Lumia,
ela infelizmente acabou, descontinuou e deixou muitos usuários na mão. Esse Speedlight não tem assim, ele não tem uma facilidade muito boa para pessoas que não têm muita facilidade em lidar com tecnologia, então a pessoa acaba desistindo de usar por conta disso, né? E ainda hoje, pessoal, o Second Life faz algumas exigências mínimas para que você consiga rodar essa plataforma, consiga rodar a plataforma, não vou nem dizer com fluidez, consiga executar, que é pelo menos você ter uma placa de vídeo compatível com WDDM 1.0 ou 1.1 da Microsoft, né, no caso de Windows, que tenha pelo menos uns 512 MB de memória hoje em dia, tem que ser no mínimo isso, para você poder conseguir rodar, e que seja compatível com DirectX 9, para você poder conseguir rodar algum visualizador que seja capaz de te permitir entrar nessa plataforma. Se você vai ter uma fluidez boa ou não, aí vai depender muito da resolução de tela e etc. Mas esse é o mínimo necessário. Um computador com pelo menos 2 GB de RAM, né? Esse é o mínimo necessário para você conseguir aí ter um certo, conseguir logar, né? Não vou nem dizer certo, você conseguir logar dentro de uma plataforma como essa daqui, de uma aplicação como essa, né? Então não são exigências muito altas, em vista, por exemplo, de outras plataformas de mundos virtuais que podem estar fazendo exigências. Eu desconheço o metaverso, né? Eu nunca me inspirou a olhar isso, mas eu não sei se as exigências do metaverso sejam exatamente no padrão do Second Life, por exemplo, sejam mínimas. Não, talvez essa plataforma faça uma exigência de uma máquina gamer para você poder rodar ela. E aí isso você não consegue abranger a massa, né? Você abrange um grupo específico. E claro que você amarga prejuízo. E como eu estava falando sobre a questão mobile, porque eu estava falando sobre a questão de realidade virtual, né? Esse aplicativo Lumia, ele já trazia essa integração com óculos virtuais, aquele óculos que você coloca o celular dentro dele, coloca ele no rosto e consegue ter essa interação aí. Então o que acontece? Ele já trazia essa tecnologia. Ele tem o Lumia, a última versão que existe por aí nos APK em alguns sites da vida, que é fácil de encontrar, porque não está mais na Play Store, né? Os últimos APKs que tem dele aí, inclusive uma versão que eu tenho disponível, eu tenho aqui, né? Guardado. O que acontece? Ela já tem essa oportunidade, essa possibilidade do VR. Você colocar o óculos de realidade virtual e você está utilizando essas plataformas. Você está utilizando o Second Life, na verdade, com realidade virtual. Você está usando o óculos, né, e ter a sensação que você está dentro da plataforma mesmo. Isso não funciona mais muito bem, porque essa aplicação foi descontinuada. O Second Life evoluiu, os avatares evoluíram, muitas coisas evoluíram aqui dentro. E obviamente, como essa aplicação mobile não evoluiu, você tem uma certa limitação. Os avatares modernos não carregam corretamente, você não tem uma noção muito boa, uma experiência muito boa a mais da plataforma nesse modo mobile. Então acredito que no VR você também, apesar de ter aquela sensação uma sensação mais nítida de estar dentro da plataforma, você não vai ter a mesma impressão boa que você tinha na época que isso ainda estava em desenvolvimento, né? Estava aí sendo comercializado e desenvolvido para o público, né? Enfim, pessoal, o que eu queria dizer nesse vídeo aí de mais de meia hora é que acontece isso mesmo. Quando você tem mais do mesmo, galera, a tendência é que hoje em dia é mais do mesmo, né? E como o Zuckerberg, ele tem posicionamentos e tem pensamentos que acabam não agradando também uma parcela considerável da sociedade global, né? Acaba que essas coisas não causam esse alvoroço todo. Já foi o tempo. Quem causou alvoroço foi o Second Life no ano de 2000 mais especificamente de 2006 a 2008, foi o boom do negócio no mundo inteiro, né? Eu não estou nem falando de 2003, quando ela foi lançada para o público, né? Para o público em geral, não. Disponibilidade não. Estou falando de 2006 a 2008, que foi o grande boom disso aqui. Matérias de jornais, vídeos, nossa, era uma coisa de louco. Era muito, muito, muito. Grandes empresas, corporações, bancos que são entidades, né? São empresas que dificilmente saem entrando em qualquer coisa assim, qualquer novidade,
Porque a menos que eles estejam bancando essa novidade para poder chamar de sua e falar, olha, nós lançamos essa nova tecnologia aqui, como no caso do Bradesco fez lá com o assistente virtual dela lá, a Bia, né, a tal da Bia. Foi inovador isso. Como o Itaú já fez muitas vezes com questões relacionadas à tecnologia, né? A menos que seja para chamar de seu, eles não entram em coisas dos outros assim não. E na época você comprava o Linden Dollars, né? Que ainda nem era uma criptomoeda, hoje mas antes nem era uma criptomoeda. Você comprava o Linden Dollars, que era o dinheiro para ser usado dentro da plataforma, diretamente pelo seu banco. Se você era correntista do Itaú, você comprava lá, você fazia transações lá, tinha lá a cotação do dia, junto com o dólar, etc. Você fazia isso lá. Bradesco, né? Isso eu estou falando de entidades brasileiras que desenvolveram coisas aqui dentro. Enfim, assista um vídeo que eu gravei aí, que eu falo sobre a plataforma, já tem um tempinho, mas eu explicito bem. Mas é isso aí, hoje em dia é mais do mesmo isso aqui. Entendeu? O que está acontecendo é que a Linden Labs, por meio de seus braços, estão sempre investindo em coisas que tragam para eles uma rentabilidade. Hoje, por exemplo, já se é sabido que Linden Dollars virou uma criptomoeda, mais uma. Então você pode aí estar fazendo comércio disso, né? Compra lá na quilha, tal, vende e faz esse tipo de comercialização. Tá virando, daqui a pouco eu acredito que vai estar igual outras moedas aí, igual Pi, e já tá ficando igual, não vou dizer Bitcoin, né, mas porque a maioria das pessoas vai reconhecer a criptomoeda por Bitcoin, que é quem começou com essa história toda, na verdade, popularizou, né? Então, outras moedas, tinha um tal de Ethereum, outras moedas aí, vai ficar mais uma, vai ser mais uma do mesmo. Só que, diferentemente de uma plataforma de interação 3D, questão de moeda, isso tem outro contexto. Mesmo que ela seja mais do mesmo, ainda assim gera muito dinheiro, porque isso mexe com o mercado financeiro, então gera muito dinheiro, né? Mas hoje, Second Life é mais do mesmo, né? Não é mais do mesmo. O Second Life caiu numa rotina. Infelizmente aqui a gente vê muito poucos projetos interessantes sendo desenvolvidos, como os que a gente tem buscado, né, desenvolver esses projetos, ainda mais em idioma português. A gente vê muito pouca coisa em idioma português. A minha esposa tem feito um trabalho de trazer conteúdos do Second Life em português, até para ajudar a comunidade lusitana. Isso é muito bom, né? Mas a gente vê muito poucos projetos envolvidos aqui dentro. A gente não vê mais universidades, como já teve no passado, acho que é Estácio, se não me engano, a Católica, onde eu comecei no Second Life por causa da Católica, projeto da Universidade Católica de Brasília, não oficial no caso da Católica, era feito por um meu orientador final de curso, lá no curso de jornalismo a gente desenvolveu um negócio bacana, mas não deixava de ser uma coisa dentro da Católica, né, da Católica de Brasília, que infelizmente hoje acabou, né, triste. A universidade que eu me formei hoje é mais uma entre tantas outras que não tem mais o peso de antes. Mas enfim, o que acontece, pessoal? Eu sei que esses vídeos ficam enormes, não vai ter edição, mas eu tenho que falar. Já se foi, hoje em dia a gente não vê mais. Hoje em dia o que a gente mais vê aqui na plataforma, a gente convive a plataforma, é festa, é o que basicamente tem todo dia. É festa. Não tem uma palestra, não tem nada. Tem umas comunidades que estão surgindo, que eu sei, tem comunidade da Igreja Católica, inclusive estão celebrando até missas aqui dentro, né? Aquelas missas que não são, que não tem a hóstia consagrada, porque é um mundo virtual, nem tem como. É como se você visse pela televisão, né? Aquelas missas que são transmitidas na televisão ou no rádio. Então ele segue a mesma essência. Então missas são transmitidas aqui dentro, com a vantagem que aqui você pega o seu avatar, vai para uma igreja, senta lá na igreja, o padre está lá celebrando, tem todo aquele rito da missa, né, numa missa diária, e você, que são mais curtas, né, então você tem isso aqui dentro também, tem pastores que ainda estão voltando aí a fazer, mas são coisas muito, são nichos muito segmentados, e você não vê divulgação, você não vê grandes sites de tecnologia tratando sobre isso, falando, olha, vocês sabiam que nessa plataforma tão antiga e inovadora, existe ali uma igreja, ali onde tem o padre celebra, onde o padre faz um trabalho, existem correntes de oração, existem grupos de estudo,
Aqui no Brasil, infelizmente, não se tem mais isso. Você não vê mais falar disso do Second Life. Se falando em Second Life hoje aqui no Brasil é festa, promiscuidade, né, putaria e bagunça e só, né, e brigas, né, intrigas entre famílias aqui, entre conglomerados, né. Não vou dizer família, porque família é o que a gente tem aqui, a família tradicional. A gente fez, mas existem conglomerados aqui, existem clãs aqui, como queiram adjetivar. Então, o que mais se vem falando do Second Life hoje, em termos de comunidade portuguesa, é basicamente isso. Aqui o que rola é festa, e é isso aí que eu já falei. Quer dizer, você não vê uma divulgação, por exemplo, de um grupo de estudos. Você não vê uma divulgação, por exemplo, de grupos para tratar de assuntos qualquer, política, religião, sociedade, tudo, né? Não tem um lugar mais aqui, igual tinha a Ilha do Sebrae, por exemplo, que tinha um imenso auditório, igual tem na ilha a Ajuda SL Brasil, que tem um imenso auditório lá que ninguém usa. Eu não vejo ocorrer, eu não recebo notificação de nada de interessante acontecendo lá. Um espaço subutilizado, mal utilizado, que poderia ser utilizado para palestras, poderia ser utilizado para reuniões, para grupos de estudo, para uma série de coisas benéficas para a sociedade que a gente não vê mais sendo feita aqui hoje em dia. E você vai tentar fazer isso com as pessoas que entram aqui dentro, as pessoas acabam, as que aqui estão, as que aqui permanecem, muitas delas, infelizmente, é uma realidade que a gente vive. Muitas delas não querem saber dessas coisas. E muitos que entram aqui por um acaso, descobrem isso aqui por um acaso, uma propaganda que apareceu no YouTube, uma propaganda que apareceu em algum site que estava acessando, alguma matéria que alguém divulgou aí falando, né? Como se isso aqui fosse uma coisa nostálgica. Um negócio completou 20 anos de vida, às vezes é tratado como uma coisa nostálgica, como foi na pandemia. Olha, esqueci da plataforma, voltou a ganhar usuários brasileiros de novo, porque o povo tinha que ficar em casa, não tinha o que fazer. Aí muitos lembraram que um dia teve essa plataforma e começou e tal, e enfim. Quer dizer, trata isso como uma coisa que não tem tanto valor que já teve no passado, né? Então, você vai falar isso com as pessoas, vamos fazer um grupo de estudo, vamos desenvolver alguma coisa legal. É difícil você conseguir desenvolver coisas aqui dentro hoje, né? Que não seja festa e bagunça, porque é o que tem aqui. Eu tô com as minhas notificações desativadas para gravar esse vídeo, senão fica aparecendo um monte de coisa na tela aí, mas se vocês verem, a bem da verdade, é só festa e bagunça. Eu não recebo nenhum convite, por exemplo, vamos falar sobre a evolução da sociedade. Vamos ter um bate-papo, vamos ter uma palestra com o professor, com o mestre, com o doutor. Eu tentei até trazer um amigo meu, que eu fiz um trabalho com ele, né, lá da Católica, que é professor e tal, é jornalista também, que é ligado nessas coisas de tecnologia, né? Eu tentei trazer ele para cá, para tentar ver se ele preferiu 1000 vezes criar um fórum, que ninguém vai lá e acessa também, não sei como é que está o projeto dele, mas ele preferiu fazer um negócio muito personalizado, em vez de desenvolver alguma coisa aqui dentro da plataforma. Eu tentei trazer, fazer palestras, criar coisas aqui, mas por mais que isso aqui às vezes encanta, né, ao primeiro olhar, esse tipo de coisa não é mais do mesmo, não gera mais aquela graça de antes. Por isso que você está vendo uma notícia como essa aí, né? O cara vai desenvolver mais do mesmo e acha que o dele vai bombar só porque ele tem um nome forte, vai tomar prejuízo. E é isso que acontece, amargou prejuízo. E vai amargar, e é assim que acontece, né? Enquanto não aparecerem pessoas que mudem o conceito dessas plataformas, é isso que acontece. Eu tenho certeza que se o meu amigo, por exemplo, tivesse vindo falar, palestrar, ele é coaching também, se ele tivesse adentrado aqui dentro e topar desenvolver um projeto, logo de cara, não, vamos fazer, eu quero, mas não demonstra aquele entusiasmo de querer fazer, demonstra aquela, como é que eu posso dizer? As pessoas muitas vezes demonstram aquele encantamento assim, espanto, não é encantamento, é espanto. As pessoas demonstram espantadas. Nossa, você gravando vídeo daqui da plataforma, fazendo uma websérie, fazendo alguma coisa. Eu estou aqui gravando um vídeo com vocês aqui de quase 1 hora, conversando, né, batendo um papo nesse domingo, dia 16 de julho de 2023, né?
Eu estou pensando até em talvez subir isso aqui como uma live no meu canal, né, aqui pelo OBS, deixar o vídeo rodando, aí a gente for conversando, eu vou interagindo com vocês no chat. Mas enfim, o que acontece, galera? As pessoas, elas ficam meio assim, tá difícil, então precisa mudar um pouco essa realidade para poder mostrar que essas plataformas têm um potencial muito grande. Aí você volta talvez a não amargar tanto prejuízo quanto o Zuckerberg amargou. Mas o fato tá? Isso é um fato, de que isso aqui qualquer coisa que surgir depois que o Second Life apareceu é mais do mesmo. E mesmo que venham com tecnologias inovadoras, é preciso entender que nem todo mundo tem o computador mais top das galáxias, tá? Nem todo mundo tem. É uma parcela pequena da sociedade global, se você for colocar na balança, né, for comparar em relação à maioria dos computadores, né, e computadores empresariais, por exemplo, o mundo corporativo, que é quem muitas vezes dita a questão da informática, né, da evolução da informática. O mundo corporativo não usa máquina gamer, não usa máquina de 10 mil reais, de 12 mil reais, que seria capaz de rodar uma plataforma tipo Metaverso, Second Life, etc., com a qualidade mais absurda possível. Tudo bem, as máquinas hoje de escritório, elas são até capazes de rodar isso aqui, o Second Life. O Metaverso eu já desconheço, mas essa aqui eu sei que ela é capaz de rodar. Existem alguns visualizadores não oficiais, né, que permitem, como por exemplo o Genesis View, que ele tem um sistema de renderização bem leve, que ele permite que você possa rodar isso aqui numa máquina mais comum. Porque também os chipsets gráficos integrados evoluíram, né? Os processadores evoluíram, as coisas evoluíram, mas as máquinas de escritório, ainda assim, para você rodar um pacote Office, uma aplicação de internet, para rodar aplicações que não exijam tanto da questão gráfica, elas evoluíram, mas não tanto. Você não tem, né? Você não vai num grande escritório, numa grande corporação, na parte lá do escritório, lá no parque de informática deles, lá não está lotado de máquina gamer. Lá está lotado de computador comum, de Dell Optiplex, de HP Pavilion, coisas assim, de Lenovo, né? Lá está lotado disso, se não for notebook, né? Se não estivermos falando de notebooks que ocupam menos espaço, aqueles all-in-one, geralmente são notebooks, né? São hardwares de notebook montado num computador que junta tudo numa coisa só, numa tela grande, ocupa menos espaço nas mesas. Tem agora os mini PCs também, né, que são computadores nanicos, parecem caixinhas de TV Box, Android, que também ocupam menos espaço. Quer dizer, você vai ver isso. Você não vai ver máquinas parrudas. Então, e outra, para você poder ter um parque, imagina uma empresa que tem 1000 computadores, você vai montar 1000 computadores gamers só para poder rodar um metaverso da vida, sei lá. Obviamente que isso não emplaca, né? Então, se você não tem um investimento, se você não tem coisas interessantes, acaba não emplacando mesmo não. É uma coisa muito desnecessária, entendeu? Então é isso, galera. Tá aí, isso é um fato mesmo, amarga prejuízo, não adianta. Hoje qualquer plataforma de mundo virtual é mais do mesmo, tá? E tenham ciência disso, né? A gente precisa agora fazer o quê? Você quer vir conhecer a plataforma Second Life? Tem muita coisa interessantíssima para você explorar aqui dentro. Aqui não é só o que se tem vendido por aí, que é bandalheira, né? Extragação de vídeo dos outros e coisas do gênero, né? Não tem nada disso, entendeu? Aqui tem um vasto mundo, tem reproduções de ambientes que fazem parte da nossa história real, que não existem hoje, né? Que você não tem a oportunidade de estar vendo na vida real, como por exemplo, aqui tem a cidade de Alexandria, que é uma reprodução de trecho da cidade de Alexandria. Onde que na vida real hoje você tem a reprodução do que seria realmente a cidade de Alexandria tal qual ela deveria ser, que hoje não se tem na vida real, na região. Mas você tem aqui dentro, então você tem a produção de algumas coisas muito interessantes. Não é uma plataforma que tem muito potencial, seria um ambiente legal para se desenvolver atividades, e precisa-se que mais pessoas que tenham interesse em desenvolver atividades interessantes utilizando essas ferramentas
topem a parada. No começo não vai dar, não vai dar retorno, digamos assim, financeiro, mas vai dar um retorno positivo, trazendo pessoas mais compromissadas em outras ideias. Que não é só curtição, que não é só diversão. Porque senão você amarga prejuízo mesmo. Tem jeito não. É isso aí, curte, comenta, compartilha, valeu, falou e fui. Just